Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, tendo em vista que há quórum regimental. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Senhores deputados, nós temos dois requerimentos para apreciar e temos alguns projetos. Bom dia, deputado Ivan. Alguns projetos de lei. Mas eu pautei, e quero levar ao conhecimento de Vossas Excelências, um requerimento para a realização de uma audiência pública, para fazermos uma conversa com o secretário da Fazenda e as autoridades acerca da renúncia fiscal em Santa Catarina. Estava com o requerimento pronto e eu ainda tomei conhecimento do relatório, do voto do relator quanto às contas do Governo do Estado de 2022. E o que consta aqui realmente me dá a sustentação necessária para a apresentação desse requerimento. Imaginam, Vossas Excelências, que em 2017 estava a renúncia fiscal aumentando consideravelmente em Santa Catarina. E esta Comissão de Finanças, né, no bom sentido, ela colocou um freio na LDO. E que freio foi esse na LDO? Né? De que, constatado o avanço considerável na concessão de incentivo e benefício fiscal, a Comissão de Finanças tomou a decisão e o plenário referendou e foi sancionado pelo governador, no sentido de que houvesse, nos próximos 4 anos, uma diminuição de cerca de 600 a 700 milhões de reais ano, para que Santa Catarina voltasse a um patamar de normalidade, ou seja, quase que igual a outros estados da Federação Brasileira. E baixou. Tanto é verdade que o próprio tribunal reconhece que em 2018 a renúncia fiscal foi de cerca de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Depois, em 2019, cresceu um pouco, uma variação de cerca de 5%, praticamente inflação, foi a 6 bilhões. Mas o ano passado, a LDO tinha previsto, de 2021 para 2022, a LDO tinha previsto cerca de 14 bilhões de reais. Mas, pasme, eu tomei conhecimento de que o ano passado o Estado chegou a 20 bilhões de reais. Algo inimaginável. Né? A variação de 2018 para cá foi de 113,77%. Algo realmente inimaginável. Então, o que está aqui, o relatório do Tribunal de Contas, vem realmente dar o suporte necessário para o meu requerimento. Né? E eu queria tomar a liberdade de ler grande parte do requerimento para Vossas Excelências, né, entenderem bem. Né? Então, a audiência pública, até porque nós vamos tratar agora, dentro de alguns minutos, do cronograma de tramitação da LDO, e nós vamos ter prazo para apresentar a emenda, cada um dos deputados, até o dia 20/6. E a ideia é nós tratarmos essa questão em audiência pública no dia 14 de junho, ou seja, antes do prazo final de apresentação de emenda, os deputados tomarem conhecimento pleno do que existe em Santa Catarina de renúncia, que aí nós vamos ter que convocar o secretário da Fazenda, e aí, nesse período ainda, os deputados poderão apresentar emenda acerca do assunto. Então, é muito importante isso para todos nós. Né? Então, senhores deputados, então seria a realização de audiência pública no dia 14 de junho de 2023, 10 horas da manhã, aqui na Assembleia, objetivando a avaliação quanto à concessão de renúncia fiscal por parte do Estado de Santa Catarina para os exercícios financeiros 2024, 2025 e 2026. E nos termos do artigo 1º, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
A renúncia de receita compreende a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. As renúncias fiscais são uma forma de desoneração tributária que pode ser feita de 3 formas diferentes: por meio de incentivos fiscais, isenção fiscal ou imunidade fiscal, sendo os incentivos a principal delas, e em Santa Catarina não é diferente. A renúncia de receita pública é considerada uma despesa de forma indireta, já que consiste também na desistência da cobrança de um tributo antes mesmo de o recurso compor os cofres públicos. Com isso, espera-se incentivar setores, atividades, regiões ou agentes da economia, ainda gerar empregos. Por meio dela, o governo do Estado abre mão de parte do imposto que deveria receber para que este valor seja direcionado a entidades ou projetos sociais. Entende-se, então, por renúncia fiscal, todas as formas de benefícios concedidos a contribuintes potenciais que representam perda de arrecadação para o Estado. Ressalta-se que os valores adiante apresentados como renúncia não têm o condão de afetar as metas de resultados fiscais previstos nas leis orçamentárias anuais, as chamadas LOAs, uma vez que o seu impacto já foi considerado na projeção de arrecadação para o exercício, não sendo necessária medida compensatória. O Estado de Santa Catarina deve deixar de arrecadar 20 bilhões, 255 bilhões em 2023, o que a LDO previu cerca de 14 bilhões. Devido às renúncias fiscais sobre imposto de circulação de mercadorias, com base na Lei 18.502, de 24 de agosto, que foi a LDO do ano passado. Para 2024, o ano que vem, vejam, a LDO está prevendo um acréscimo, uma renúncia fiscal para 21 bilhões e 700 milhões. Um acréscimo aí de praticamente 1 bilhão e 500 milhões de reais. Né? O valor de até 2022 é 44% maior do que foi renunciado pelo Estado em 2022. Quando abriu mão de 14 bi, dessa forma, Santa Catarina é o segundo integrante da federação que mais abre mão de potenciais receitas tributárias. O primeiro é o Amazonas, o segundo é Santa Catarina. Contudo, alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, também foi verificado um aumento de renúncias do ICMS nos últimos anos. Entretanto, essa alteração se deu por alterações metodológicas de levantamento de dados, lá, de acordo com a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. A compensação, o campeão de renúncia fiscal é São Paulo. Né? Eu tinha a ideia que era o Amazonas. Contudo, a estimativa da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, os paulistas vão abrir mão de 81 bilhões de reais. Na sequência, vem o Estado de Santa Catarina, que deixará de arrecadar 20 bilhões de reais no mesmo período. O Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar, com 19 bilhões de reais. Roraima, Rondônia e Goiás foram os únicos estados da federação que não diminuíram a estimativa de renúncias fiscais neste ano em relação a 2022. Já os que vão renunciar menos neste ano são Roraima, Rondônia e Acre. Os 3 estados da região norte também são os que menos vão abrir mão de tributo de ICMS neste corrente ano. Roraima vai deixar de arrecadar 53 milhões, enquanto Rondônia e o Acre vão renunciar 260 milhões e 315 milhões, respectivamente. Então, senhores, realmente, no meu entendimento, e tem aqui todas o quadro comparativo das receitas, é extremamente importante. Né? E tramita no Senado Federal um projeto de lei de autoria do senador Espírito Amin muito, muito importante, né? Que, se aprovado, vai fazer com que o Senado Federal acompanhe a evolução da renúncia fiscal no governo federal. Né? E eu pedi para fazer um estudo para ver se há condição de adaptar para Santa Catarina.
Mas o que é que nós fizemos, então, em 2017? Né? O deputado Jair Mioto estava aqui, o deputado Fernando estava aqui, e o deputado Ivan também já estava aqui. Né? Nós adotamos aquele critério de que, nos 4 anos seguintes, o Estado devesse, ao mandar a LDO, prever uma diminuição da renúncia fiscal de cerca de 600 a 700 milhões de reais anos, para poder voltar ao equilíbrio. Né? E aí, evidentemente, dinheiro esse que poderia estar no caixa para fazer investimento do Estado na área social, enfim, pavimentação de rodovias, uma série de outras atividades. Né? O que, nos últimos 2, 3 anos, deu aí, aumentou muito. E o que é que aconteceu na época? Aconteceu na época que o governo do Estado teria, no início de 2000, desculpe, até o final de 2017, mandar um projeto de lei para a Assembleia para iniciar o processo de revisão dos benefícios fiscais. O governador da época não o fez e baixou 2 decretos, que foi o decreto 1866 e 1867, que praticou aí um desarranjo da economia de Santa Catarina sem precedentes. Você estava aqui também, desculpe. O deputado Gessé também estava aqui. Né? O governador Moisés, quando assumiu, nós solicitamos a ele que revogasse os 2 decretos, o que não o fez, porque os 2 decretos eles cancelaram unilateralmente os incentivos fiscais de Santa Catarina, veio a zero. E aí, todos os setores produtivos de Santa Catarina reclamaram com muita propriedade. E foi quando a Assembleia Legislativa entrou em campo. Né? O governo não recebeu os setores produtivos, o governo não atendeu o apelo da Assembleia Legislativa, e essa bomba caiu no colo dos deputados. Foi quando, 2019, 2020, nós, à frente da Comissão de Finanças, junto com todos os deputados, na presidência da Casa, nós levamos o debate para a presidência da Casa, e nós fizemos ali todas as negociações de revisão dos benefícios fiscais de Santa Catarina. Né? A Assembleia tomou uma medida extremamente importante, ela deixou, ou seja, proibiu o Estado de conceder benefício fiscal para os chamados amigos do rei, deixou de conceder benefício fiscal de forma individual e só para o setor produtivo, perfeito? Para o setor produtivo. E ali nós tomamos uma medida extremamente importante, onde a Assembleia Legislativa ela decidiu diminuir o ICMS do início da cadeia produtiva na indústria de 17% para 12%. Né? E foi em razão disso que Santa Catarina teve a sua maior produção industrial de toda a sua história, que foi setembro de 2021. Ou seja, diminuiu-se o ICMS do início da cadeia produtiva, e aí Santa Catarina passou a ser competitiva em relação aos outros estados da federação, e a nossa indústria, que é uma indústria de transformação, ela produziu e exportou. Então, setembro de 2021 foi o mês que Santa Catarina mais produziu em toda a sua história, e foi o mês que Santa Catarina mais exportou em toda a sua história. Perfeito? Então, hoje, nós estamos correndo um risco aí de um colapso no que diz respeito à concessão de benefícios e incentivos. Por isso, da importância desse debate. Trazer o secretário da Fazenda, tá, e esclarecer tudo isso para os deputados. E a sociedade para saber de tudo isso, né? E saber do porquê, se há possibilidade ou não de diminuição ou não. E aí, dentro do prazo que ficar acordado o cronograma de tramitação, os deputados ainda poderem ter a oportunidade de apresentar emendas. Então, essa é a consideração que eu faço, o requerimento que eu faço, e abro a palavra ao senhor deputado Jair Mioto. Senhor presidente, houve uma transição de governo. Essa majoração de 14 bi para 20 bi tem sua origem no governo anterior ou no governo atual? Foi no governo anterior, ou seja, a LDO aprovada em 2022, a LDO aprovada em 2021 previa uma renúncia fiscal de 14 bilhões para 2022. Só que em 2022 ela saltou para mais de 20 bilhões de reais. E agora a LDO, que está em tramitação, vai prever uma renúncia fiscal 23. De mais de 21 bilhões. Vai para 21 bilhões e 800 milhões de reais para 2024. Também, senhor presidente, esse relatório do TCE, ele sugere, recomenda a auditoria com relação à liberação de 2 bi do Plano 1000. Né? O senhor vê alguma relação com isso? Não, até o Plano 1000, se Vossa Excelência me permitir, aprovado o nosso requerimento, a gente volta do Plano 1000. É muito interessante tratar um pouquinho do Plano 1000, o Plano 1000. Mas
Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Me permitem, senhores deputados, sobre o relatório do Tribunal de Contas acerca do Plano 1000. Eu vou me permitir dizer que o Plano 1000 é uma ficção. Não existe. O Plano 1000, entre aspas, é um programa do governo passado que foi instituído sem autorização legal, sem lei. Sem lei. O que é que acontece? Esta Casa, ela aprovou uma emenda constitucional, dando nova redação ao artigo 123 da Constituição do Estado, que trata das transferências voluntárias do Estado para os municípios. Na redação anterior, qualquer valor, seja de 100 mil a 100 milhões, tinha que ser feito por intermédio de convênio. Burocracia excessiva. Então, se um prefeito municipal conseguisse, junto ao governo do Estado, né, recursos para comprar um trator, bom, hipoteticamente no valor de 500 mil, a feitura do convênio levaria quase 3 anos. É papel, 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 papel. Mas, ao final dos 3 anos, quando efetivamente o prefeito realizaria a licitação, o trator já estava custando 800 mil. E aí o que acontece? O prefeito disse assim, governador, senhor, desculpa, eu não vou aceitar os 500 mil, porque eu não tenho 3 anos para dar de contrapartida. Então, ele devolvia a documentação e ficava assim. Qual foi a intenção dos deputados? A intenção dos deputados foi simplificar o processo. Simplificar. Abolir papelada. É o que nós aprovamos. Aliás, o deputado Ivan Nasas ajudou na redação do artigo 123. O deputado Ivan Nasas ajudou na redação, né? E aí, só que a emenda constitucional, ela prevê a regulamentação por lei. O governo do Estado, o Poder Executivo, entendeu que, por decreto e portaria, ele pudesse fazer a liberação. E aí o governo tomou a liberdade de estipular um valor, as chamadas transferências especiais, tá? Até 5 milhões. Então, até 5 milhões, o processo era bem simplificado. O prefeito solicitava o recurso, tramitava na Casa Civil, o governador autorizava, ele apresentava o plano de trabalho, era publicada a portaria, o prefeito estava autorizado para fazer a licitação, fazia, iniciava a obra ou a compra de equipamento, recebia uma parcela, 2, 3 ou 4 ou 5, até 5 milhões. E acima de 5 milhões, então seria convênio. Transferência especial não foi introduzida na Secretaria de Estado da Saúde e não foi introduzida na Secretaria de Estado da Educação. Tá? Transferência especial, ela foi introduzida no Fundo Social. E mais, também não se introduziu transferência especial na destinação de recursos para as APAES, para os hospitais filantrópicos e também para as redes femininas de combate ao câncer. Sim, e os bombeiros voluntários. Então limitou-se ao uso do Fundo Social, praticamente o uso do Fundo Social, ou recurso da Fonte 100 de algumas secretarias, tá, para transferência especial. Pois bem, aí vem o Plano 1000. Na época, o governo entendeu de que ia ter dinheiro suficiente nos próximos 4, 5 anos, e para cada cidadão de cada cidade ele aplicaria R$1.000. Então vamos pegar o caso de Itajaí, que foi o primeiro. Tem cerca de 200 e poucos mil habitantes. A cota dele, aqui, hipoteticamente, seria de R$200 milhões. Tá? Então, ela assinava, entre aspas, um chamado guarda-chuva, um convênio guarda-chuva. Um convênio guarda-chuva, que, no meu entendimento, legalmente não existe. Para mim, não existe. Não existe. Só que, desse guarda-chuva de 200 milhões, ele foi fracionando. Então, ele teria condições de... O governo entendia que tinha condições de fazer um convênio de 20 milhões para fazer uma pavimentação, de 1 milhão aí a transferência especial para a arquibancada de um estádio lá num bairro X, enfim. Então, ele ia fatiando. O que existe, no meu entendimento, juridicamente, são as transferências especiais e os convênios. O Plano 1000 não existe. No meu entendimento, não existe. Eu já disse isso, não existe. Não existe. Então, o tribunal, né, entre aspas, vai fazer uma auditoria no Plano 1000. Né? O que tem que ser feito é uma auditoria nos convênios e nas transferências especiais.
Perfeito? E, ainda no ano de 2022, se não faz memória, no início, o Ministério Público do Estado da Catarina recomendou ao governo do Estado que não efetuasse mais pagamento e não autorizasse mais transferência especial. Então, foi uma recomendação. Não era obrigado a ser acatado e não foi acatado. E aí houve a impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal, do Ministério Público, sobre a inconstitucionalidade da transferência especial. Tá? Porque o governo entendeu que até 5 milhões seria em transferência especial. E está para ser julgado no mês de junho. Tá? Então, essa é a situação atual que existe sobre o Plano 1000, transferência especial, enfim. Não sei se me fiz entender. Sim, e o relatório, inclusive, constata um déficit de 157 milhões na fonte 100 também. Então, é algo interessante, porque a gente roda pelo Estado, e, claro, é necessário todo esse encaminhamento, tanto que essa situação de 2022 foi atípica, pois 21 estava tudo ok, né? A prestação de contas do governo e tal. 22 realmente houve um descompasso, mas existe no Estado hoje obras que são resultado de décadas de pleitos, de situações. Então, é uma situação que tem os dois lados também. Mas eu acho interessante a gente também abordar isso aqui na comissão. Obrigado, presidente. Ok. Senhor deputado, vamos dar continuidade, então, às matérias na comissão. Também temos o requerimento apresentado pelo deputado Sargento Lima para a constituição de comissão mista, formada por membros da Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para apreciar em caráter simultâneo, no prazo de 60 dias, com o objetivo de se discutir a importância da alteração do Decreto 1322, de 5 de outubro de 2017, o qual estabelece normas relativas ao regime de adiantamento no âmbito do Poder Executivo, em função de que foi feita uma alteração no artigo 6º, inciso 6º, através do Decreto 1844, de 4 de abril de 2022, pela qual foi vedado realizar serviços diversos contratados com pessoa física ou microempreendedor individual, MEI, o que veio a prejudicar muitos órgãos públicos, principalmente as escolas públicas estaduais, hospitais e maternidades públicas, as quais não conseguem mais contratar o MEI para realizar pequenos serviços, reparos e manutenção, prejudicando o andamento das atividades e onerando o poder público. A composição da comissão mista, se aprovado for, é conforme o inciso 3º do artigo 37 do Regimento Interno, o que seria 3 membros da Comissão de Trabalho e 2 membros da Comissão de Finanças. É o requerimento do deputado Sargento Lima. E o deputado Ivan Nades é o presidente da Comissão de Trabalho, se o requerimento já foi aprovado no âmbito interno daquela comissão. Não tenho conhecimento. Passa aqui, depois vai para o trabalho. Repassa aqui, depois vai para o trabalho. Então, senhor deputado, esse é o requerimento do deputado Sargento Lima. Coloco em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Vamos, então, à pauta. Cadê a pauta? Eu não vou ter reunião dia 6 só. Dia 6. Nós vamos fazer reunião quando tiver pelo menos 5 projetos, né? Então, senhor deputado, na pauta também consta a apresentação do cronograma de tramitação do projeto de lei 118/2023, que é a lei de diretrizes orçamentárias, né? Eu peço que distribua a cópia aos senhores deputados, por favor. Já não está no sistema? O cronograma apresentado é isso, senhores deputados. O projeto de lei já deu entrada há um tempo na Assembleia, infelizmente foi lido no expediente somente nessa semana, que chegou na Comissão de Finanças. Então, a proposta é, na semana que vem, a apresentação do parecer preliminar, e a partir do dia 1º até o dia 20, prazo para apresentação de emendas parlamentares. Dia 28, a apresentação do parecer conclusivo, com concessão de vista coletivo dos senhores deputados. E no dia 5/7, discussão e parecer e votação do parecer conclusivo. No dia 6, publicação no Diário Oficial do parecer. E até o dia 12, o senhor presidente colocaria em plenário. Então, ele escolheria o dia para pautar
no plenário. E, se for aprovado, ele retorna à Comissão de Finanças para a elaboração da redação final. E depois também vota em plenário a redação final. Publicação no Diário Oficial e até o dia 24, a mesa encaminha o autógrafo ao Governo do Estado para a sanção. Porque até o dia 12, dia 15, começa o recesso da Assembleia. E se nós não votarmos a LDO, nós não podemos entrar em recesso. Então, é imperativo legal. Então, por isso, desse cronograma. Tá? E até o dia 15 de setembro, tem que chegar na casa a Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei da LDO deste ano, ele veio com o texto, mas não veio com o anexo. Por que não veio com o anexo, né? Porque ainda não se tem o PPA do próximo quadriênio, né? Do próximo quadriênio. E só vem também em setembro para cá. Então, só a partir de setembro é que nós vamos tomar conhecimento do anexo, que vai fazer parte da LDO. Mas até lá, nós temos, conforme determina a Constituição do Estado, aprovar o texto da LDO. Então, o anexo vem depois. Agora, se os deputados apresentarem emendas, se forem acatadas as emendas e aprovado em plenário, será criado um segundo anexo na LDO. Então, eu coloco em discussão, senhores deputados, o calendário de tramitação do projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência, com a palavra. Que eu tenho aqui uma... Alô? Que eu tenho aqui uma devolução de vista do projeto de lei 0456 do autor, da deputada Paulinha, devolvendo aí com uma emenda. A intenção do voto é pela aprovação do projeto de lei. No entanto, só discordando ali no parecer da relatoria do deputado Lucas Neves, de que o programa não criaria, então, despesas ou ônus diretos e indiretos da administração pública. Por isso, fiz uma emenda. Então, é pela aprovação do projeto, do cadastro. Porém, na emenda, a gente fez a redefinição ali do que o Estado tem de compromisso com relação a essa fiscalização. Porque quando a gente cria um programa, a gente está criando uma obrigatoriedade a alguma coisa, ou alguém. E se o Estado vai usar um recurso humano para fiscalizar alguma coisa, nós estamos impondo que o Estado pague alguém para fazer isso. Mesmo que já esteja no quadro, teoricamente, pode ser que essa pessoa acabe deixando de fazer outra coisa para fazer a outra coisa, né? Então, a gente institui, sim, o cadastro, mas eu faço essa entrega dessa emenda, tirando algumas obrigatoriedades enquanto um programa, para a gente não estar aqui criando, então, uma obrigação ao Estado. Vossa Excelência está emitindo no voto vista? Aí o meu voto vista, isso. Voto vista. Voto vista. E o cópia do voto vista dele? Está aqui, senhor. É o primeiro aqui em cima. Está aqui. Senhor deputado, o deputado Gessé Lopes solicitou vista do projeto de lei o 0456/2021, em que, no âmbito interno dessa comissão, o relator é o deputado Lucas Neves. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório de voto na época, o fez pela aprovação, no entanto, na forma da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência pode rever o seu voto, se assim desejar, né? A sugestão que eu dou retiramos de pauta. Nós recebemos o voto vice-deputado Gessé Lopes e Vossa Excelência, na próxima semana, pauta, acatando ou não. Se não acatar, prevalece o voto de Vossa Excelência. Aí nós vamos fazer a discussão e votação do voto de Vossa Excelência. Se o voto de Vossa Excelência for rejeitado, aí sim nós vamos à discussão e votação do voto vice-deputado Gessé Lopes. Presidente, gostaria de cumprimentar a todos. No nosso entendimento, quando da elaboração do relatório deste projeto, foi de que o projeto ele não instituía nenhuma criação de despesa ao Executivo, ele criava a obrigação da realização do cadastro do Registro Único de Tutor. Isso é uma alteração, inclusive, de uma lei de 2003. No nosso entendimento, isso não estava criando uma despesa, mas a gente recebe a emenda. Eu gostaria de que a gente pudesse, então, fazer uma diligência, pedir uma diligência. Agora foi, na reforma administrativa, criada a Secretaria de Meio Ambiente,
e que, por óbvio, tratará dessas questões relativas aos animais, ao bem-estar animal em Santa Catarina. Então, que a gente possa fazer uma diligência no sentido de que ela se manifeste se haveria ou não a criação de despesa com essa alteração proposta aqui na lei. E eu também recebo a emenda do deputado para que a gente possa... Deputado. Isso, ao voto vista com a emenda, é isso, deputado? Sim, obrigatoriamente tem que constar do processo. Então, essa comissão recebe o voto vista do deputado José C. Lopes, encaminha a Vossa Excelência, retira-se de pauta, e Vossa Excelência entendendo que na semana que vem devo apresentar um requerimento baixando de diligência, não há qualquer problema. Ok, perfeito. Deputado Mário Mota. Eu não sei se posso sugerir um encaminhamento também em diligência à Secretaria da Fazenda, além da nova secretaria, eu agradeceria. Então, recebido o voto vista do deputado José C. Lopes, retirado de pauta, entregue ao deputado Lucas Neves para as providências necessárias quanto à feitura de um requerimento para o diligenciamento. Deputado Ivan Nates, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Apresento a Vossa Excelência o relatório, o voto ao PL 334.9/2021, que dispõe sobre a utilização de precedentes nos julgamentos dos processos administrativos pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor, o ex-deputado Bruno Souza. Em síntese, eu faço questão de fazer uma pequena observação com relação à emenda da proposta. Diz o autor, com esse problema em mente, uma forma de melhorar o ambiente de negócio e a fiscalização impondo à administração pública a referência a um sistema de procedentes em harmonia com o que for implantado no Código de Processo Civil, por disposto no artigo 489 e seus incisos. Nesse sentido, ao impor à administração pública e seus órgãos de fiscalizatórios o respeito a um sistema de precedentes, evitando a mudança brusca de entendimento e até mesmo a interpretações arbitrárias por parte do agente público. Ao mesmo tempo, aumentando as possibilidades de defesa do cidadão contra o arbítrio estatal, até mesmo no caso da necessidade de judicialização da matéria. Cumpre, por fim, esclarecer que a presente proposição não invade qualquer competência vedada na Constituição Federal, como qualquer iniciativa privada, especialmente tratada do artigo 50 da Constituição do Estado. As manifestações das diligências, eu julgo interessante destacar, porque a matéria poderia criar uma espécie de jurisprudência dos órgãos administrativos estaduais, no seguinte sentido: a consultoria jurídica da Procuradoria do Estado, por meio do seu parecer tal, no sentido de que, diante de todo o exposto, compreende-se pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 334.21, por ofensa ao princípio de separação de poderes. No entanto, o parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Casa foi pela procedência. A Secretaria de Administração, no parecer número tal, preende pela falta de interesse público primário e secundário ao projeto, portanto, pela inconstitucionalidade e ilegalidade. Essas foram as diligências. O meu voto sentido. Observo que imaginar a proposição em apreço, estritamente quando aspectos atribuídos à Comissão de Finanças e Constituição, reafirmo que não faço aqui nenhum julgamento de constitucionalidade, porque eu entendo que a matéria é inconstitucional, mas não é nosso papel aqui, né? E entendo que a proposição e análise não trará aumento de despesas ao erário, que é o que me cabe nessa comissão fazer a observação. Em razão disso, embora vendo claramente a inconstitucionalidade da matéria, faço um voto pela admissão, que é no sentido de apenas apurar aqui se há algum custo, alguma despesa para o Estado, alguma coisa nesse sentido. Mas registro aqui, senhor presidente, que faça um voto pela admissibilidade, estando ciente que a matéria é flagrantemente inconstitucional. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado Ivan Nates ao projeto de lei 0334.9/2021, que dispõe sobre a utilização de precedentes nos julgamentos dos processos administrativos pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria, deputado Bruno Souza. Em discussão. Senhor presidente, qual é o parecer da CCJ, uma vez que o eminente Foi pela admissibilidade. Uma vez que o eminente deputado diz que é inconstitucional. Eu não Se digo, o projeto tivesse sido rejeitado, Parecer, né? se o projeto tivesse sido rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça, ele seria comunicado para ser ao plenário. Só comunicado. Mas foi aprovado. Então ele tramita normal. Não.
Complicado. Infelizmente, a Comissão de Finanças não tem a competência para tratar sobre constitucionalidade. Senhores deputados, continua em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Não havendo mais matéria a tratar, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para a semana que vem. Bom dia para todos. Muito obrigado.